Quais disciplinas curriculares o fazem competente ou o diferenciam para exercer essa função? E é o mapa metabólico? É só o mapa metabólico? O que na formação profissional, na graduação de vocês, ajudou hoje e ajuda hoje? Principalmente química, bioquímica, microbiologia, instrumentação em biologia e a biofísica. É bastante, né? Eu vou complementar aqui. Assim, eu acho que na agroindústria, né, você tem que ser psicólogo. Tem dia que o operador chega chorando lá e tal, você tem que ser psicólogo, você tem que ser professor. Mas eu acho que assim, matemática, eu falei, matemática é muito importante na cervejaria. Você calcula muito volume, dimensão de tanque, vazão de fluidos. Quer ver? A física é um negócio importante. Essa proteína que nós coagulamos, que eu falei agora há pouco, que a gente coagula lá na fervura, a gente tira ela, sabe como? Com força centrípeta. Isso a gente é física, sabe? Então, eu acho que tudo é importante, gente. Eu acho que conhecimento, tudo é importante. Agora, essas matérias que mostram para a gente, igual esse mundo da microbiologia, a bioquímica, essas coisas que a gente não enxerga, mas que a gente entende, isso é muito legal para a gente atuar bem na indústria. Eu quero dar um exemplo aqui. A gente descobriu como tirar a contaminação de metal pesado da cachaça usando carapaça de camarão, quitosana. Você coloca dentro do tubo PVC lá, faz um filtro de quitosana e você tira o metal pesado da cachaça. Aí tira a ressaca também? Não. Ah, tá vendo? Alguém tem que perguntar, não é, gente? Bem, olha só. A Belisa Fernandes, o Gabriel Pedreira, eu estou mandando parabéns. Aliás, as pessoas estão adorando as palestras, né? Perguntas mesmo, não estou gostando, mas estão adorando o papo e todo mundo está elogiando. Né? Excesso de curtida. Não sei se deve ser o tema, não, enfim, vamos lá. Pergunta. Para quem, em relação ao rótulo das cervejas artesanais, para quem vê de fora, isso passa a impressão de que o mercado já está ou está se aproximando do ponto de saturação. Ele está falando em relação ao aumento dos rótulos de cervejas artesanais. E eu acho que esse aumento de rótulos também vale para as cachaças, viu? Mas a pergunta vale para os dois. Bom, se a gente for olhar o percentual hoje de as cervejas artesanais, o percentual é muito pequeno no mercado ainda. Se a gente for ver uma tendência do mercado americano, que é 30% maior que o nosso, vai. Eu não tenho esse número de cabeça aqui, mas é muito maior. A gente está engatinhando ainda. Então, eu acho que uma coisa que aconteceu em uma década lá nos Estados Unidos, aqui está acontecendo em um ano. Então, a gente tem um potencial de crescimento ainda enorme, sabe? Então, acho que realmente tem muitos rótulos, mas as possibilidades de crescimento e de colocarmos novos rótulos, novas empresas, ainda é muito grande, tá? Eu vou fazer uma breve apresentação e depois responder essa questão. Uma coisa que acontece muito, antigamente, a produção de cachaça era muito artesanal. E por volta dos anos 80, se começou a surgir, igual Minas Gerais foi pioneiro, de criar o Protocolo Mineiro de Qualidade em Cachaça, que alavancou Salinas, né? E depois expandiu para o Brasil inteiro. Hoje em dia, qualquer lugar consegue fazer uma boa cachaça, desde que você utilize boas práticas. Uma delas que diferenciou, né, que a gente fala, até a gente brinca, que fala que a fase do gambá é a fase do sem gambá. Antigamente, para a cachaça ser considerada boa, é aquela que morria um gambá dentro do tanque. E depois, com o desenvolvimento de pesquisa, né, o pessoal foi colocando conhecimento científico dentro da produção de cachaça. Ao mesmo tempo, você tem uma grande resistência dos produtores de querer continuar naquele tradicionalismo de fazer aquele negócio, né, antigo ainda, arcaico, e o pessoal que é mais novo e vai chegando e vai já incorporando critérios de produção, igual técnica de blendagem e tudo mais. Um exemplo clássico disso a cachaça bem fabricada, ela não dá ressaca.
muitos produtos que estão no mercado aí, eles não são feitos com grandes critérios de qualidade, porque qualidade é o seguinte, a portaria IN13 do Ministério da Agricultura determina os parâmetros para a cachaça poder ser comercializada. Aqueles parâmetros ali são até bem, como assim, são bem abrangentes. E as associações, as organizações de cachaça produzem já um critério mais fechado, ficam mais apertados e você consegue ter um produto melhor. Então, na hora da destilação, você consegue dividir a destilação em 3 etapas, e essa primeira e última etapa, você tira a parte tóxica da cachaça, que dá ressaca. Então, quando você produz só com, a gente fala, o coração e cortar a cabeça e calda e deixar só o coração da cachaça, ali está uma mistura em que você não tem o que tem nas outras partes, que é metanol, acetona, muito ácido acético, óleo fússil, furfural, são todos esses compostos extremamente tóxicos que vão dar esse efeito de ressaca na pessoa. Coisas diferentes que outras bebidas não possuem essa separação na destilação, por exemplo, da vodka, é um bom produto quando é fabricado dentro dos parâmetros, mas se ele não for feito com muito critério, ele passa muitos traços desses compostos contaminantes que, metabolicamente, o seu fígado vai priorizar o que é mais tóxico primeiro e deixar o etanol por último, e aí por isso você fica com ressaca. Mesmo assim, na cachaça você consegue fazer isso, mas reduzir muito esses parâmetros. Aí vem a segunda parte que você tinha colocado aí. Na produção de cachaça, você tem uma grande vantagem, porque você consegue, com a destilação e o envelhecimento, corrigir muito defeito de produção. Defeito que eu falo sensorial. Às vezes o produto está bem fabricado, mas ele não está tão bom sensorialmente. E no caso de bebida fermentada é difícil, porque o que fermentou é que vai ser engarrafado. Você não tem muito recurso para trabalhar ali, e a gente consegue, na destilação, tirar muita coisa ruim desse processo. Ah, que bacana isso, né? Porque, por exemplo, eu tenho compostos indesejados que a levedura produz, por exemplo, o diacetil, que é um composto que ela produz lá no início de fermentação, e ela reduz no final. E a gente, ao longo do tempo, nós aprendemos que se você deixa uma temperatura um pouquinho mais alta no final da fermentação, a levedura, ela mesma reduz o diacetil que ela produziu e a cerveja fica sem o off-flavor. Entendeu? Então, é assim, são coisas bacanas que a gente aprende, e eu acho que é legal isso, esse conhecimento, né, que a gente adquire estudando, a gente... bom, lá no livro, então eu acho que... Eu estava pensando aqui, tudo é muito importante. Eu queria perguntar depois aqui para o pessoal, quem tem ideia já de trabalhar na parte prática, quem tem ideia de ficar na parte acadêmica, porque uma coisa complementa a outra, sabe? É bem bacana. Isso, e o biólogo também tem esse papel importante na vida acadêmica, sabe? Porque essas coisas a gente aprende estudando, né? Joia. Aqui, tem uma pergunta aqui, ó, da Belisa Fernandes. Essa que estava fazendo cachaça. Lá em Montes Belos, eu acho. Não, esse é o Christian. O que a Belisa pergunta? Como a biossegurança atua nessa área? A questão da biossegurança. Não existe, né, um protocolo de biossegurança expresso, mas todo mundo sabe que se você não cuidar da parte de biossegurança na parte de preparação, né, ou seja, desde a etapa da moagem, a gente já tem alguns critérios implantados. Uma cachaça, ela só vai ficar boa se você processar a cana em menos de 24 horas. Então, o ideal é você, a partir do corte dela, em 12 horas você já tem que moer, produzir o caldo e já colocar para fermentar. Senão, já começa a ter colonização de bactérias que vão já competir pela transformação desse produto, gerar também, como o Ricardo colocou, off-flavors, né? São aromas negativos, isso vai comprometer o produto. Então, a parte também de contaminação, as áreas de fermentação, o Ministério da Agricultura já estabelece, é igual para você montar um frigorífico, a sala de fermentação ela tem que ser isolada, toda em cerâmica, você tem que ter uma rotina de limpeza do maquinário, dos dutos, né, industriais ali, periódicos, e tem que ter também os documentos que atestam ali que foi feito os processos de higienização e limpeza, para controlar exatamente a produção. Se isso não for feito, o produto vai sair com algum defeito, ou então com contaminantes, que aí, pela análise fisicoquímica do produto, você consegue detectar. Segurança não, né? Quem estava na frente?
Só para terminar a questão de biossegurança, por exemplo, na indústria cervejeira, a gente tem um controle muito rigoroso com nossos fornecedores. Então, tem que ter análise de metal pesado, de contaminante. Se eu vou comprar um malte, por exemplo, ele tem que ter um laudo de análise que me garante ter toda essa parte de aflotoxina, de metal pesado, a terra de atomácia que eu vou usar para filtração, idem. Aquele vedantezinho de plástico da tampinha metálica tem que ter toda uma análise de biossegurança também, de que não tem nenhum contaminante.